Turma do nono ano, eu vou estar fazendo a correção da atividade de revisão que eu passei para vocês. Tiveram alguns alunos que me pediu para poder fazer a correção, tá? Eu vou fazer essa correção para a gente já começar esse terceiro bimestre um pouco mais afiados. E eu vou estar lançando também uma segunda atividade de revisão, tá bom? Vou estar fazendo uma segunda atividade de revisão. E só que essa segunda atividade de revisão eu não vou fazer a correção dela, né, por vídeo aula ou em live. Eu simplesmente vou passar para vocês um gabarito com as respostas depois que vocês me entregarem, tá bom? Aí, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do gabarito, de como resolver a questão ainda e tudo mais, vocês podem estar me procurando lá pelo Google Classroom, que eu vou estar gravando algum videozinho, alguma coisa para poder tirar essas dúvidas, tá? Apesar de que a atividade de revisão 2 ela também está tranquila, certinho? Então, olha só, vamos começar direto pela questão número 1. A questão número 1 está pedindo para a gente determinar as coordenadas dos pontos localizados nos vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar, né, a gente precisa saber, na verdade, o que são os vértices. A gente precisa lembrar do que são os vértices, né? Os vértices, olha só, são essas pontinhas aqui que são ponto de encontro desses segmentos de reta, né? Esses segmentos de reta se encontram em um ponto e esse ponto ele é chamado de vértice. Então a gente tem o vértice A, B e C e a gente coloca aqui, olha só, as coordenadas que é o que a questão está pedindo, tá? Lembrando que a gente sempre começa a coordenada por x e depois y, tá? Então, olha só, a coordenada desse ponto A em x, ela é menos 2, né? Menos 2 aqui, olha só, certo? E em y, ela vale 5. Essa coordenada vale 5, certo? Já do ponto B, deixa eu colocar aqui maiúsculo, do ponto B, a coordenada do ponto B em x, no eixo x, que é o eixo das abscissas, é menos 3, né? Em y, olha só, é 1, um positivo em y também, certinho? Já a coordenada do ponto C, em x ela vale 3 e em y ela vale 4. Então, olha só, bem tranquilo, tá? Os 3 pontos estão localizados aqui. Caso você queira que qualquer outra pessoa precisar reproduzir essa figura, né, esse triângulo, basta você dar esses pontos aqui, essas coordenadas para a pessoa, que a pessoa vai fazer o pontinho em cada uma e depois ligar esses pontos formando perfeitamente a mesma figura, tá bom? Então essas coordenadas são meio que o endereço de alguns pontos do plano cartesiano. Quem quiser pausar o vídeo, pode pausar o vídeo aí para poder estar copiando, tá bom? Eu vou apagar aqui para poder começar a segunda questão, certinho? Ó, questão número 2. A questão número 2 aqui está falando o seguinte, olha, na figura tem-se que AB, deixa eu pegar aqui para poder anotar, ó, AB é isso daqui, tá? Esse pedaço aqui. AB, ele tem um valor igual a BC, que é aqui. Opa, professor, então de cara, vamos colocar um X aqui, né? Se AB é igual a BC, então se de A até B mede X, de B até C também tem que medir X. E de B até F também é igual, já está aqui, ó, marcado o valor de X aqui. Está falando aqui que F é o ponto médio do lado BE. Então, esse lado BE aqui, olha só, esse F é o ponto médio. Ele é o ponto médio. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que de B até F tem o mesmo valor, a mesma medida de F até E.
Então, é onde a gente vem e marca um X aqui também, olha só. Certo? Já que toda essa figura BCDE é um retângulo, então aqui em cima tem que ter o mesmo valor de baixo, que é x, e aqui do lado tem que ter o mesmo valor desse lado de cá, que é 2x, tá bom? 2x aqui, né? A gente tem 2x de cá também, só que a gente separou um x aqui embaixo e um x aqui, tá? Pergunta é bem simples, é para determinar a área do retângulo, né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, olha só, vou até anotar aqui, ó, a área dele vai ser base vezes a altura, né? O que que seria isso? Nossa base é x e a altura 2x, né? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, x vezes 2x, a gente tem 2x ao quadrado. Então, vamos guardar esse daqui, porque a gente precisa saber qual é o valor do danado do x, né? A gente tem aqui embaixo, olha só, um triângulo retângulo, a gente tem uma hipotenusa aqui, certo? E a gente tem os dois catetos iguais. Aí aqui, turma, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras é a ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui minúsculo, a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Nossa hipotenusa é 6 vezes a raiz. Eu vou representar a raiz aqui por esse V, tá, turma? Cuidado para vocês não confundirem, porque eu não tenho um atalho aqui no teclado para poder colocar a raiz, né? Então, eu tenho isso daqui ao quadrado, né? Que é igual a b, que é x ao quadrado, e c também é x ao quadrado, né? Então, quando eu tenho isso, deixa eu tirar daqui para poder mostrar para vocês, olha só. Quando eu tenho 6 vezes a raiz de 2 ao quadrado, né? Olha só, deixa eu tentar 6 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu tenho dois termos aqui multiplicando, eu tenho 6 vezes a raiz de 2, então é a mesma coisa de eu ter 6 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado. Então, eu tenho 6 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E a gente sabe que raiz quadrada com expoente quadrado se cancelam, né? 6 ao quadrado, então, dá 36. E 36 vezes 2 dá quanto? 72, né, turma? Dá 72. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui de vermelho, tá? E vou trazer esse resultado de 72 para cá. Na verdade, eu não vou nem apagar, não, olha só. Deixa eu trazer aqui para baixo. Vou colocar aqui, ó, 72, né? É igual x ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Tá bom? 2x ao quadrado. Eu passo esse 2 dividido pelo 72, então fica 72 dividido por 2, que é igual a x ao quadrado. 72 dividido por 2 dá 36, né? 36. Esse quadrado passa para lá na forma de raiz, então esse x vai ser, olha só, utilizando o v. Cuidado para não confundir, tá? Esse aqui é o que eu estou simbolizando como raiz. Raiz quadrada de 36, que dá 6. Então, o meu x é igual a 6. Certinho? Então, traz esse 6 para cá, olha só. Deixa eu pegar aqui. Trazer esse 6 para cá, substituir no lugar desse x, né? Para determinar o valor da área. Então, olha só. A área é 2x ao quadrado, né? O x a gente viu que é o 6, então é 6 ao quadrado. Certinho? Ó, 6 ao quadrado a gente viu que é 36 e 2 vezes 36, olha só, voltou a ser
72. 72, né? Alguma coisa ao quadrado. Se essas medidas foram dadas em centímetro, por exemplo, aqui ele não colocou unidade de medida, tá? Então essa área poderia ficar só como 72. Se tivesse colocado a unidade de medida como centímetro, seria 72 centímetros quadrados. Se fosse unidade de medida em metro, metro ao quadrado. Certinho? Então, vamos deixar aí como área igual a 72, porque ele não deu nenhuma medida, né? Determine a área do triângulo BCDE. Tá aí, 72, tá? Quem quiser pausar, pausa. Vou estar limpando aqui para poder começar a terceira questão, tá? Vamos para a terceira questão aqui, ó. Aplicando a relação métrica no triângulo retângulo abaixo, determine o valor de B, né? Então, se vocês pegarem o caderno de vocês e tudo mais, vocês vão ver que tem uma formulazinha dessa relação métrica, que é B ao quadrado é igual a vezes N, tá? B ao quadrado é igual a vezes N. Então, ó, o N seria aqui, turma, esse lado. Deixa eu colocar aqui. Ó, esse seria o N, tá? O N é igual a 9 nesse caso. E aqui a gente teria o A. O A é a medida de toda essa base. Então aqui a gente teria o A. E o B é onde está o B aqui mesmo, tá? Então, ó, o B é onde ele está aqui, certo? Então vamos colocar aqui embaixo, olha só. Meu B ao quadrado é igual a A. O A é a somatória de 9 com 3, que dá 12, tá? Vezes o nosso N, que dá 9. Na verdade, turma, deixa eu só fazer uma correção aqui, bem rapidinho, olha só. Deixa eu pegar a borrachinha aqui e aqui. Por quê? Porque a formulazinha correta, deixa eu pegar a outra borracha aqui, acabei anotando a fórmula errada. A fórmula correta é B ao quadrado é igual a A vezes M, tá? É esse M aqui que é o 3, olha só. Deixa eu colocar aqui M, certinho? É porque o livro de vocês, ele inverte, né? O livro de vocês faz uma inversão, porque nos demais materiais, a gente representa esse B como sendo a letra C. A gente coloca o B aqui e o C do outro lado, né? Então, a gente não pode esquecer de fazer essa troca, não. Então, fica dessa forma. Agora sim fica. Eu percebi quando eu comecei a fazer que tinha alguma coisa errada. Então, vamos lá. B ao quadrado é igual a, que é a somatória de tudo, que dá 12, vezes o nosso M, que é 3, tá? Então, esse B ao quadrado é igual a 12 vezes 3, que dá 36. Lembrando que esse quadrado passa na forma de raiz quadrada de lá, estou usando o V novamente, tá? Cuidado para não confundir. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6, tá bom? Aqui ele também não deu nenhuma unidade de medida, tá? Não deu nenhuma unidade de medida, se é centímetro, metro ou o que for. Então a gente deixa dessa forma mesmo, de B igual a 6, certinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram lá no Google Classroom, tá bom? Ou pelo WhatsApp, deixei meu WhatsApp também no mural de vocês. E é isso, vou estar lançando a atividade de revisão 2, só para poder relembrar para vocês, a atividade de revisão 2 a gente não vai fazer uma correção do jeito que a gente está fazendo aqui agora, eu vou mandar só o gabarito depois com as respostas finais para vocês, só que o gabarito eu vou mandar depois que vocês entregarem a atividade de revisão 2, tá?
Então é isso, turma. Até a próxima, né? A próxima quarta-feira, lembrando que a gente vai ter live. Eu vou agendar a live e compartilhar lá no Google Classroom. Até mais. Tchau.